Porém, os filhos de Deus têm a bênção de Deus. Eu quero declarar que você tem a bênção de Deus, e você terá a bênção de Deus. E 2020 vai terminar como sendo um ano abençoado na sua vida. Quem crê nisso, diga amém. E Deus tem colocado uma palavra no nosso coração, nessa área de libertação, esse tema, dois senhores, que é uma libertação financeira, através do conhecimento da palavra de Deus. Antes de eu entrar na palavra, só gostaria de mencionar que ali atrás nós temos 2 livros impressos, para quem ainda não tem, esse livro De Onde Você Veio, que fala sobre os caminhos que o inimigo faz na vida e na família de pessoas, portas que foram abertas, por onde o inimigo entrou, para causar estragos financeiros, saúde, emocional. É um livro de uma revelação profunda, nesses anos de libertação. E outro livro também, que é uma revelação muito forte, que é a libertação do sangue, que fala exatamente sobre o poder que há no sangue de Jesus, para a nossa libertação e a libertação da nossa corrente sanguínea. Eu recomendo que você tenha nas suas mãos. E todos os nossos livros agora podem ser também adquiridos através do e-book. Você pode entrar no Ministério de Libertação.com e você pode comprar todos os livros digitais, inclusive o último livro, que quando eu estive aqui em fevereiro eu ministrei alguma coisa sobre o tema, sobre a libertação do gadareno. Esse livro já foi lançado no mês de agosto, exatamente no dia do meu aniversário, dia 6 de agosto, e ele já está disponível também pelo e-book, e em breve estará através do papel impresso. E nesta noite eu gostaria de convidar você a se colocar de pé, para nós fazermos uma breve oração, e vamos ler um texto para entendermos o que Deus quer para nós nesta noite. Diga assim: amado Deus, eu abro o meu coração para receber a Tua palavra, em nome de Jesus. Que os meus ouvidos sejam ungidos, para não ter interferência e nenhuma confusão na minha mente. Abre os meus olhos espirituais, meus ouvidos espirituais, para receber a revelação da Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Ainda em pé, se você puder abrir a sua Bíblia aí em Mateus capítulo 6, no versículo 19, onde Jesus fala sobre o tesouro no céu. Mateus capítulo 6, versículo 19, se você puder abrir a sua Bíblia ou acompanhar a leitura. Queremos agradecer a oportunidade, o carinho do pastor Daniel, sua família, nos receber aqui mais uma vez. E realmente a gente não tinha nem programado, né? Mas Deus tem a sua agenda para nós. Graças a Deus, obrigado. Quem achou, diga amém. Diz assim o texto da palavra, versículo 19: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e aonde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça e nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Observe o versículo 24. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Amém? Até o 24, você pode se assentar. O tema é esse: 2 senhores. Jesus, ele fala aqui sobre um outro senhor chamado Mamon.
Talvez na sua versão esteja riqueza, que é exatamente a tradução da palavra mamon. E é interessante porque Jesus, ele diz muito claro: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou você vai agradar a um e vai desprezar o outro. Não pode, não consegue servir a dois senhores, porque eles exigem o serviço, exigem que você seja servo. E essa é a guerra espiritual que se trava desde a época de Jesus, porque Mamon exige servos, e ele faz os seus servos escravos. Nós sabemos que Estados Unidos e boa parte dos países da Europa, os países ricos, Mamon é o principado que domina, que reina, que manipula. Porém, debaixo de Mamon, que é um principado, e Jesus chama ele aqui de Senhor, debaixo de Mamon tem outros seres que são comandados, que estão debaixo de Mamon. Existem outros seres, como da prostituição, da perversão sexual, dos vícios. Tem outros seres que estão debaixo de Mamon, que exige que as pessoas os sirvam. E como que alguém serve a Mamon? Com as suas riquezas, com o seu dinheiro, a pessoa serve a Mamon. E Deus, Ele deseja que nós, cada um de nós, possamos servir a Ele com todo o nosso ser. Quantos creem nisso? Você serve a Deus de várias formas, com o seu tempo. Existe uma frase nos Estados Unidos que é muito conhecida, que é assim: tempo é dinheiro, porque lá se recebe muitas vezes por hora, por dia. Então, quanto mais a pessoa trabalha, quanto mais ela se dedica, mais ela vai ter dinheiro. Então, é uma frase conhecida: tempo é dinheiro. E as pessoas se tornam escravas de Mamon, porque o seu dinheiro que ela recebe, que ela gera, ela não consegue servir a Deus. Não tem mais tempo, não tem mais possibilidade de servir a Deus, porque tem tanto dinheiro para ganhar e depois para gastar, que ela não tem mais tempo. Quem está entendendo isso? Você conhece alguém que é assim? Eu conheço. Quantas pessoas que elas não têm mais tempo para servir a Deus, porque eu preciso trabalhar, tenho muita conta para pagar, tenho muita coisa para fazer, tenho muito dinheiro para ganhar e para gastar. Jesus contou uma parábola que o rei mandou convidar as pessoas para a sua festa, e alguns começaram a dar desculpas: não, eu não posso, porque eu acabei de casar e agora não tenho tempo. O outro falou: não, eu comprei uma junta de bois. E cada um dando a sua desculpa. Essa parábola fala sobre um convite para servir a Deus, para amar a Deus, para estar com Ele na sua festa. Mas a pessoa não tem tempo, porque ela precisa servir ao seu Senhor, que se chama Mamon, ou se chama riqueza. Então, tanto a necessidade de ter, e quanto o fato de ter, exige que ela sirva de alguma forma. Por isso que Jesus falou: vocês não vão conseguir servir a dois senhores, ou vai agradar a um, desprezar o outro, ou vai odiar um e amar o outro. Não tem como servir a dois senhores, porque eu preciso ter, eu preciso alcançar, e depois que eu tenho, eu preciso administrar.
minha fazenda, minha casa na praia, meu carro, o meu negócio, o meu comércio. Está servindo Mamon. Porque quando você para o seu tempo para estar na casa de Deus, como você está aqui nesta noite, você está dizendo: Deus é o meu Senhor. Está entendendo isso? Quando você para o seu tempo para estar na presença de Deus, eu preciso estar com Ele. Um dos homens que se tornou muito rico, e tem o testemunho dele, o dono da Colgate, quando não era nem conhecido essa marca Colgate nos Estados Unidos, ele relata o testemunho dele, que ele disse, um homem temente a Deus, um homem servo de Deus. Gostei muito das camisas vermelhas escrito servo, não é? Da recepção. Esse homem, o dono da Colgate, ele fez um propósito com Deus. Quando ele não era famoso, quando ele não era conhecido, quando a marca não era conhecida, ele fez um propósito com Deus. Ele disse: tudo que Deus me der, como lucro, Deus é o meu Senhor. Olha o que ele fez. Eu não estou dizendo isso para você fazer isso, não, mas ele fez. Ele disse: eu darei a Deus 90% de tudo que Deus me der. E não era famoso, a marca não era conhecida, ele estava começando. Ele fez um propósito, ele fez um voto com Deus: tudo que Deus me der como lucro da empresa, eu darei 90%, não 10%, que é o dízimo. Ele fez ao contrário: eu ficarei com 10% e darei 90%. Quem está entendendo isso? Não estou dizendo que você tem que fazer isso, estou dando um testemunho, amém? Mas ele fez. Você sabe que, dependendo do negócio, da empresa, você não precisa nem de 10% para ficar muito bem sucedido, não é verdade? Você ganhar 1%, ou menos de 1%, de algumas empresas internacionais, e enfim, você vai ficar muito bem. Mas ele fez isso com um propósito, como um voto com Deus. 90% do que ele tinha de lucro, ele entregava para Deus. Entregava no templo, na igreja, entregava em missões, entregava para obras sociais, enfim. E você sabe o que a Colgate se tornou. Todos nós conhecemos e sabemos. Porque quando você serve a Deus, quando Deus é o seu Senhor, você serve a Ele também com as suas finanças. Posso ouvir um amém? Você serve a Ele também com aquilo que vem nas suas mãos, com a prosperidade, com o recurso, com a sabedoria que Deus te deu, com os talentos que você tem. Você serve a Deus com aquilo que você tem. A gente vem aqui na região do sul de Minas, praticamente uma vez por ano, às vezes duas. Eu tenho uma cunhada lá em Poços de Caldas, que o bispo Mário conhece, a Érica. E ela, quando a gente chega, ela procura fazer o melhor para a gente, procura nos receber da melhor maneira possível, oferece o carro para mim andar. E eu falei com ela: olha, não queremos incomodar, não queremos ser peso. Ela disse assim: não, toda vez que vocês vêm aqui e que nós servimos, abençoamos vocês, Deus nos abençoa. Deus nos abençoa. Deus traz solução de coisas, Deus abre portas. E ela me dando esse testemunho. Quem está entendendo isso?
Quando você faz alguma coisa para os seus pastores, para os seus líderes, você está fazendo para Deus, e a bênção de Deus virá sobre a sua vida. Jesus falou: se alguém der um copo de água para um desses meus pequeninos, já vai receber o galardão se você der um copo de água. Imagina se você servir os seus pastores mais do que você serve, porque há uma unção sobre eles, há uma unção sobre a igreja. Quem crê nisso? Se eu posso servir, se eu posso fazer alguma coisa a mais pelo templo, pela igreja, pelo ministério, e eu estou dizendo com isso que Deus é o meu Senhor, o que Ele colocou nas minhas mãos, eu estou servindo a Ele, porque tem muita gente servindo Mamon. Por isso existe bares, por isso existe casa de prostituição, por isso existe festas mundanas, pagãs, por isso existe carnaval, Halloween, tantas outras festas, porque tem alguém servindo a Mamon com o seu dinheiro, entregando de alguma forma. Por isso Deus disse: traga na minha casa dízimos e ofertas. Malaquias 3, versículo 10. Sabe quem traz o dízimo e oferta na casa de Deus? Quem é filho de Deus, quem é servo dele. Vou repetir: só traz o dízimo e oferta na casa de Deus quem é filho, porque são os filhos que mantêm a casa do Pai. Quantos filhos nós temos aqui? E sabe o que o Pai diz? Nada vai te faltar, nada vai te faltar, nada vai te faltar. Ele vai repreender o devorador, Ele vai repreender Mamon e todos os seus subordinados, porque a bênção de Deus vem sobre os filhos. Traga na minha casa para que haja mantimento na minha casa, diz o Senhor. Jesus disse: aonde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Ninguém entrega nada na casa de Deus se não amar, se não entender que aqui é uma casa do tesouro. Alguns anos atrás, eu estava em Nova York, e uma mulher chegou, uma carioca, falando, aonde está o apóstolo Almir? Eu estou aqui. Eu vim aqui para o senhor orar por mim. Falei: mas você veio de onde? Eu vim do Rio de Janeiro. Falei: como assim? Eu peguei uns dias de licença do meu trabalho, comprei uma passagem aérea, desci em Nova York, fui para o hotel em Manhattan, peguei o endereço da sua igreja e estou aqui. Eu falei: mas e se eu não estivesse aqui? Você não marcou para vir aqui? E se eu estivesse na África? E se eu estivesse no Brasil? Eu vi pelas suas redes sociais que o senhor estava aqui. Falei: tudo bem, e o que é que te trouxe aqui? Ela disse: eu ouvi uma pregação sua no Rio de Janeiro, e eu falei: eu preciso ir lá para ele orar por mim. Falei: por que você pagou um preço tão alto para vir aqui? Qual é o motivo? Eu preciso de libertação. E aí fomos para uma sala para ouvir a história dela, o porquê. E ela começou dizendo assim: olha, eu fiz curso de tiro, já sei dar tiro, e fiz um curso também de como esquartejar uma pessoa. Falei: mas por que você fez tudo isso?
Ela disse: porque eu vou matar o meu marido. Fiz tudo isso para matar ele. Mas quando o senhor falou lá no Rio de Janeiro, o senhor pregou sobre o perdão, eu escutei aquilo lá, eu falei: não é possível, eu preciso que ele ore por mim. E ela começou a contar a história dela, casada com um militar no Rio de Janeiro. Esse homem maltratava muito ela, batia nela, e ele era militar. Então ele dizia: se você falar para alguém, eu te mato. Isso muitos anos, ela sofrendo, e ela não conseguia engravidar, e ele começou então a humilhar ela de várias formas, com palavras, até que ele começou a trair, começou a traição, e ela descobriu a traição. E então, em uma das brigas, ele disse para ela assim: olha, vou te deixar mesmo, porque você está bichada. E aquilo foi uma palavra que abriu um sentimento de ódio muito grande dentro dela. E até a gente, como pastor, quando ouve isso, você fica: puxa vida, é muito triste isso. Apanhava, não podia falar porque podia morrer, sofria a traição, depois a humilhação e o abandono. E ali então, naquela sala, comecei a ministrar a ela sobre a questão do perdão, a importância dela perdoar aquilo que a Bíblia fala. E ela não queria perdoar, ela tinha resistência, e ela falou: mas eu não sinto nada, como que eu vou perdoar? Eu falei: olha, tudo começa com uma decisão, o perdão é uma decisão. Então, se você decidir hoje, depois que você decidir orar, eu, como autoridade espiritual, concordar com você, Deus vai começar a mudar a sua vida, de dentro para fora. E ali naquela sala, ela fez a oração comigo, minha esposa estava junto, liberando perdão para o ex-marido dela, do qual ela já tinha planejado matar e esquartejar. Oramos, terminamos, abençoamos a vida dela, ela voltou para o Rio de Janeiro. Alguns meses depois, não sei quanto tempo exato, ela mandou uma mensagem para mim, um testemunho para mim. Ela disse: confesso que naquele dia do perdão, eu não senti muita coisa, mas parece que começou um alívio dentro de mim. E agora, eu vi ele passando perto da minha casa, com a outra pessoa inclusive, e ela disse: eu não senti mais nada por ele, não senti ódio. Ela realmente conseguiu perdoar. Você está entendendo isso? E ela tinha uma causa na justiça de anos, que estava presa, e essa causa na justiça foi liberada a seu favor, uma indenização trabalhista de muitos anos, do qual ela não esperava que fosse liberada, e saiu a seu favor. E sabe o que ela fez? Ela falou assim: agora eu tenho uma oferta, um dízimo e uma oferta para enviar para a obra de Deus. Sabendo do nosso trabalho na África, ela disse: o senhor faz o que o senhor quiser. Eu falei: eu vou enviar para a África. E ela enviou uma oferta de 10 mil reais, da indenização que ela teve. Isso é servir a Deus. Quando nós entendemos que tudo que vem nas nossas mãos, nós podemos servir a Deus com tudo que vem nas nossas mãos, com tudo que nós temos, não só com o nosso dinheiro, dons, talentos, tempo,
tudo que nós temos, nós podemos servir a Ele. Foi isso que Jesus falou: não podeis servir a dois senhores. A pessoa não consegue. Se ela for servir a Mamon, se ela está servindo a Mamon, Mamon vai exigir muito dela, ele vai cobrar caro. Coloca ganância, ele coloca ambição, e a pessoa então conquista de várias formas, até mesmo pecaminosa, engano, trapaça, corrupção, mentira, várias formas. E depois esse mesmo Mamon, ele vai sugar, ele vai exigir, ele vai destruir a família, ele vai destruir a vida emocional, ele vai destruir o negócio, o comércio, a empresa, porque Mamon é terrível, é o principado da destruição. A tradução é riqueza, mas a riqueza traz destruição. Uma vez eu orei por um homem que era viciado em jogos, cassino, e ele disse: eu não aguento mais. Ele entrava no cassino na sexta-feira e só saía no domingo. Passava 3 dias no cassino, jogando, bebendo, sem dormir. Ele disse: eu não aguento mais. Tudo que ele ganhava, ele perdia, porque são jogos viciantes, em que a pessoa se alegra quando ganha alguma coisa, e dali a pouco ela investe ainda mais, e vem as perdas. É Mamon, é o principado da riqueza que exige servir a Ele. Porém, quando nós decidimos servir a Deus com a nossa vida financeira, Deus vai repreender Mamon da sua vida. Deus vai repreender Mamon da sua vida. Quando nós decidimos servir a Ele com aquilo que Deus coloca nas nossas mãos, com as nossas contribuições financeiras, dízimos, ofertas de missões, ofertas de primícias, tudo aquilo que nós temos, que nós recebemos, sabe o que acontece? Deus vai repreender o espírito que destrói, e a sua vida será uma bênção, a sua casa será abençoada, e vou dizer mais: seus filhos serão mais prósperos do que você ainda. Quem recebe essa palavra? Seus filhos serão mais prósperos, porque a Bíblia diz que a bênção vai sobre os filhos dos filhos. Em Mateus 21, que nós lemos Mateus 6, mas Mateus 21 fala, quando Jesus viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de ofertas, ele viu também uma viúva pobre colocar 2 pequeninas moedas de cobre, e disse: afirmo que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Observe então que quando nós trazemos a contribuição na igreja, Jesus está vendo. Amém? Deus está vendo o que nós estamos trazendo. Eu não tenho nada para entregar hoje, mas tem muita coisa no banco. Eu não trouxe. Jesus está olhando isso, e ele observou que os ricos davam ofertas ali, daquilo que sobrava, mas ela deu tudo. Aquela viúva que deu 2 moedas, ela deu tudo que ela tinha. Então a questão da oferta não é você dar as moedas, a questão da oferta é você ser sincero diante de Deus.
eu vou dar uma oferta que me custa algo. Quem está entendendo isso? Isso é servir a Deus. Lá na cidade de Caldas, próximo a Poços de Caldas, onde eu fui pastor, onde eu comecei a pastorear, eu conto o testemunho dessa mulher nos meus livros. Ela era dona de uma rádio, e ela era envolvida com a feitiçaria, e ela se converteu a Jesus, ouvindo o programa de rádio. A conversão dela é muito linda, e eu falo nesse livro de onde você veio, eu relato boa parte do testemunho dela, porque ela mesma escreveu esse testemunho. Mas resumindo o testemunho dela, ela se converteu porque lá onde ela frequentava, que era o espiritismo, os espíritos falaram que a neta dela, que ia nascer, ia morrer. E ela falou: não, mas é a minha primeira neta, primogênita, o que eu preciso fazer para que essa neta não morra? Eles falavam que ela ia nascer e ia morrer. E ouvindo o programa de rádio, então ela me procurou, dizendo que a maneira como eu falava de Jesus era como se Jesus fosse real. E até que chegou um momento que ela abriu o coração e disse: ora por mim e pela minha neta, porque... E aí ela explicou. O centro espírita que ela ia, disseram isso. E eu declarei uma palavra profética dizendo: a sua neta não vai morrer, porque a partir de hoje a sua neta está nas mãos de Jesus. E graças a Deus a neta dela não morreu, senão eu teria morrido, ou teria corrido. Mas a palavra profética e a oração caiu numa terra fértil. A neta dela tem a idade do meu filho hoje, 25 anos. Agora, quando ela se converteu, ela fez um voto com Deus, um propósito. Ela disse: todas as vezes que eu vier na igreja, eu vou trazer uma oferta de honra para Deus. Ela fez um propósito com Deus, e era uma oferta que tinha um alto valor. E a rádio estava falida, a vida deles estava uma miséria. A gente tinha 2 cultos na semana. Quando ela falou que ia trazer uma oferta muito boa, quase que eu pensei em fazer mais cultos. Falei: não. E eu dizia: olha, Deus vai prosperar vocês. E quando ela trazia a oferta para Deus, sabe o que ela disse? Ela disse para mim uma frase que eu jamais esqueci. Ela disse assim: lá no centro espírita, eles pediam toda semana para a gente levar frutas, dinheiro, e ela dava, ela mantinha aquele centro, ela sustentava o centro espírita. Tanto é que a conversão dela fechou o centro espírita. Glória a Deus. Fechou. Ela era uma pessoa muito conhecida na cidade. Ela dava aula para seminaristas que queriam ser padres. A conversão dela gerou um caos, porque o macumbeiro foi na casa dela dizendo que ela não podia sair, e o padre foi na casa dela dizendo que ela não podia sair. Tanto o padre quanto o macumbeiro ela mandou embora. Ela disse: quando eu estava no fundo do poço, vocês não fizeram nada para me ajudar. Agora eu encontrei Jesus. Agora eu encontrei Jesus. Você pode aplaudir o Senhor. E a minha vida foi transformada, e a minha vida é de Jesus. Ela era pactuada com 16 entidades, e ela se converteu, entregou a vida dela para Jesus. E ela falou assim:
Quantos anos da minha vida eu dei o meu dinheiro para as entidades, mas agora eu vou dar o meu dinheiro para Deus, porque Deus é o meu Senhor. E um dia ela chegou em mim e falou assim: essa rádio, eu estou entregando ela para Deus. Falei, tem certeza disso? Ela disse, tenho. E aí, uma igreja de São Paulo fez como que uma parceria com a rede, com a rádio, uma igreja evangélica. E a rádio se tornou evangélica. Até hoje, alcançando mais de 100 cidades no sul de Minas. Não sei se chega aqui. Sabe por quê? Ela entregou para Deus. E sabe o que aconteceu? Deus prosperou ela e a família dela saíram da miséria. Está entendendo isso? Escute algo que eu vou dizer. Ninguém vence Deus em dar. Tudo que você der para Ele, Ele vai te abençoar abundantemente e prosperar tudo que vier nas suas mãos. A promessa de Deus é que nunca faltará sementes na mão do semeador. Vou repetir, nunca faltará sementes na mão do semeador. Quanto mais você semear, mais Deus vai te dar sementes. Você crê nisso? Quantos creem nisso? Por isso Jesus falou, não tem como servir a dois senhores. O nosso pai na fé, Abraão, no período da vida dele que não tinha templo, não tinha lei do dízimo, não tinha sacerdote, mas para ele ser o pai na fé, por todas as gerações, em Hebreus diz, que Deus enviou Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote, para receber os dízimos de Abraão. Salém se tornou Jerusalém. Quem era esse rei? Quem era esse sacerdote que a Bíblia diz que ninguém sabe o começo e nem o final? Por isso que alguns teólogos acreditam fielmente que era o próprio Deus na figura humana de Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote, que veio para receber o dízimo de Abraão, porque ele precisava ser justificado pela fé e ser o pai na fé de todos aqueles que creem. Você observa então como Deus dá importância em que a gente sirva a Ele com as nossas finanças. Se não fosse importante, Deus não teria feito isso com Abraão. Se não fosse importante, Deus não teria falado com Caim, que foi o primeiro homicida que matou Abel, porque ficou com raiva, com ira, pelo fato de Deus ter aceitado a oferta de Abel, que era a oferta do cordeiro. Se não fosse importante a oferta, Deus não teria falado com Caim. Quem está entendendo isso? Deus veio conversar com Caim sobre a oferta. Então você veja que há muita base bíblica sobre essa questão de
servir a Ele com as nossas finanças, servir a Ele com aquilo que vem nas nossas mãos. E a promessa dele é que nada nos faltará. Davi disse no Salmo 23: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Para fechar essa mensagem nesta noite, o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 1, versículo 1: eu, Paulo, escravo ou servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo e enviado para anunciar as boas novas de Deus, escrevo esta carta. Interessante como Paulo, não só nesse versículo, mas em outros versículos das suas cartas e epístolas, ele faz questão de dizer: eu sou servo de Cristo Jesus. Ah, que exemplo, né? Paulo, quando você estuda a biografia de Paulo, você fica maravilhado, como ele servir a Deus, como ele serviu com tudo que ele tinha, tudo que ele possuía, com a sua vida, com o seu tempo, com os seus talentos, com tudo, com a sua profissão, com tudo, com a sua experiência de vida. Quando eles falaram: você vai morrer se for para aquela cidade. Bom, é para isso que eu estou pregando o evangelho, e na realidade eu já estou morto com Cristo. Quantos servos de Deus nós temos aqui? Eu vou repetir: quantos servos de Deus nós temos aqui? Quando você declara: Jesus Cristo é o meu Senhor, você está dizendo que Ele também é Senhor das suas finanças. Está entendendo isso? Não é apenas um slogan. Eu estou dizendo que Ele é Senhor de todo o meu ser, da minha alma, do meu espírito e das minhas finanças. De uma irmã chegou em mim lá em Nova York, disse: apóstolo, Deus mandou dar o meu carro para a igreja. Eu falei: irmã, eu conhecia a vida dela, tanto que ela trabalhava, e o tanto que ela precisava daquele carro. Eu falei: irmã, vamos orar a respeito. E na outra semana ela veio de novo: o senhor orou essa semana? Eu falei: orei. Falei para ela: você tem certeza disso? Ela falou: tenho. Deus falou comigo: dá o seu carro. Valia $5.000. Recebi aquele carro e guardei. Fiquei até com receio de falar que tinha sido doado para a igreja. As pessoas viam o carro lá no estacionamento, dizia: e aquele carro lá? Falei: está guardado aí. E eu não sabia que aquele carro seria o recurso que nós teríamos para começar a reforma do nosso templo. Com 5.000. Quando nós começamos a reforma, quando Deus abriu as portas para a gente entrar no novo templo, a gente estava num templo pequeno, que cabia 50 pessoas, 60 pessoas. O nosso templo era mais ou menos o tamanho desse púlpito aqui, mais ou menos. E um dia Deus falou comigo assim: eu vou dar um lugar para vocês que vai ser pelo menos 10 vezes maiores do que esse local. O bispo Mário conhece. E Deus nos deu. Deus nos deu. E aqueles 5.000 era o start, era o começo. Gastamos muito mais de $100.000 para reformar o templo, o prédio. Isso no ano de 2011.
E em 2014, nós compramos o prédio. Vamos aplaudir o Senhor por isso. Para a glória do nome de Jesus. E como que Deus nos deu esse prédio? Para uma igreja brasileira. Começamos a investir na África, começamos a ir para a África, começamos a abençoar na África, começamos a construir igreja na África. E quando construímos uma igreja na África, Deus nos deu o prédio em Nova York. E Deus falou comigo: isso é porque ofertou lá e Ele deu aqui. Ninguém vence a Deus em dar. Quem está entendendo isso? Ninguém vence a Deus em dar. Porque é claro, tudo que Ele coloca nas nossas mãos tem que ser para a glória do nome de Jesus. Tem que ser para salvar vidas. Tem que ser para restaurar famílias. Quem concorda com isso? Tudo que Deus nos entrega tem que ser para servir a Ele. Eu lembro numa reunião que eu estive lá na África, num lugar muito humilde, muito simples, e com pastores muito humildes, pastores líderes humildes, extremamente humildes, que talvez não conhece nem 1%, 2% que você conhece, sabe? Estou falando sério. Pessoas que vivem lá no meio do mato, falando de Jesus, da maneira mais simples que eles conhecem. E eu estava numa reunião dessa, e tinha ali uns 15, 20 pastores, e a gente fazendo um treinamento com eles, ensinando a palavra. E aí eu comecei a olhar para os pés de um daqueles líderes ali, e o homem estava com uma chinelinha velha, e o Espírito Santo falou: dá o seu sapato para ele. Eu estava com o sapato, não era um sapato tão novo, mas era bom. E o Espírito Santo falou: dá o seu sapato para ele. Eu falei, chamei ele com medo. Falei: se eu preciso fazer algo que é um ato profético, expliquei para eles o que é um ato profético, até que eles entendessem o que é um ato profético, quando você faz alguma coisa que tem uma mensagem para o mundo espiritual. Falei: tira a sua chinelinha e me dá, e agora eu vou dar o meu sapato para você. Talvez não fosse nem o número dele, mas lá na África não tem número, né, Mário? Eles falam: há de servir. Pode ser o número que for, camisa, calça, sapato. Eles falam: há de servir. Se não servir para ele, vai servir para alguém da família. Não é isso, Mário? Uma vez a gente parou numa aldeia e nós compramos pães para distribuir para as crianças. Pães. Compramos todos os pães que tinha ali. A menina que estava vendendo ficou muito feliz, nunca tinha vendido tanto pão na vida dela. E aí chamamos as crianças daquela aldeia, era uma aldeia perto de Maputo, onde estava uma igreja lá, do pastor Bento, estava começando lá um trabalho. Todas as crianças, e veio aquele mundo de criança ganhar pão, e nós falamos assim: só pode pegar um pão cada criança, e era um pão grande, né, Mário? E aí o que eles fazem? Eles pegam o pão, né, Mário? Esconde, e entram na fila de novo. Alguma dessas crianças nunca tinha comido pão na vida. Nunca. Nunca. E teve uma criança
que eu chamei e eu falava assim, ó, não pode, vocês têm que pegar um só, porque senão os outros vão ficar sem. E era muita criança, e vai aparecendo mais. Tudo que você dá, falta no final, roupa, tudo que você leva, tudo que você compra, a gente tinha comprado fardo de roupa para distribuir, no final falta, pirulito. O ano passado nós levamos pirulito, compramos pirulitos lá, para distribuir para as crianças. Não é fácil. Você vê os adultos chorar porque não ganha pirulito. E aí então essa criança eu chamei e falei, você já pegou pão, sai da fila, por que você está escondendo o pão? E ela disse, é para o meu irmão que está em casa. Não era nem para ela, para os irmãos, para os pais. É muito triste isso. Mas aí, aquele pastor que eu entreguei o sapato, Deus falou comigo assim, dê a ele o seu sapato, porque o lugar que ele pisa, talvez você nunca vai pisar lá. Os pés dele são formosos. O Espírito Santo falou comigo claramente isso. E um dia, todos nós estaremos no mesmo céu, assentados na mesma mesa, sendo servidos pelo Senhor Jesus. Não importa se você vive na África, lá no meio do mato, ou você vive numa casa muito rica, muito próspera, a pergunta é, você está servindo a Deus? Quem é o seu Senhor? Aquela viúva provou que ela servia a Deus entregando tudo o que ela tinha. Então nós podemos servir a Deus com o pouco que temos ou com muito que nós temos. Não tem como servir a dois senhores. E a maior prova de que alguém é convertido a Jesus é quando ele serve a Deus com as suas riquezas, com o seu dinheiro. Jesus disse em João 12, versículo 26, quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Você será honrado pelo Pai, não só aqui nesta terra, nessa vida, mas na vida futura. Você vai herdar mansões celestiais, andar em ruas de ouro e sentar na mesa do Rei. Eu tinha um discípulo em Nova York, que às vezes ele faltava do culto do domingo. Na segunda-feira de manhã, às 7 horas, ele batia na minha porta, dizendo, apóstolo, está aqui o meu dízimo, a minha oferta. Eu falei, mas por que você não espera o próximo culto? Não, isso aqui é de Deus, não é meu. Ele servia a Deus com o seu recurso, com o seu dinheiro. Eu tenho uma discípula lá, que ela corta cabelo, e ela é hispana. É a mesma coisa. Quando ela falta de um culto, ela leva lá o dízimo, a oferta, as primícias, oferta de missões. Ela leva lá, ela fala assim, eu preciso entregar, porque isso aqui é de Deus. Outro dia me encontrou na farmácia, Bispo Mário. Ai, apóstolo, que bom que te encontrei. Ela fala um pouco português, um pouco espanhol. E ela chegou e disse, abriu a bolsa dela dentro da farmácia. Leva meu dízimo, leva minha oferta.
Porque isso é de Deus, não é meu. Isso é servir a Deus. E Deus tem prosperado ela de uma forma sobrenatural. Durante a pandemia, que ela não podia trabalhar, ela trabalha num salão, ela não podia trabalhar. As clientes dela pagaram ela durante a pandemia. Sabemos que você não pode trabalhar, mas está aqui o que você tinha que fazer, eu estou te entregando dinheiro. E ela disse: nada me faltou, mesmo durante a pandemia. Porque quem serve a Deus com as suas finanças, nunca faltará nada. Você crê nisso? Coloque-se de pé na presença de Deus. Diga assim: amado Deus, nesta noite, eu declaro no mundo espiritual que Jesus Cristo é o meu único Senhor, é o meu Salvador, e eu te sirvo com todo o meu ser, com o meu tempo, com a sabedoria e inteligência, com as minhas finanças. Eu quero declarar isso nesta noite para o mundo espiritual. Eu não tenho nada com mamon. Deus é o meu Senhor. Eu declaro em nome de Jesus, o meu coração está arrependido, talvez pelo tempo da minha vida que eu não servi a Deus com as minhas finanças, mas nessa noite eu declaro que eu vou servir a Ele com todo o meu ser, inclusive com as minhas finanças, em nome de Jesus. Erga suas mãos para os céus e vamos adorar ao Senhor com essa canção. Deus me chamou para tudo abandonar. Erga mais alto a sua voz. Me convidou para nele confiar. Minha vida é oferta em seu altar. Espírito do vivo Deus, em tudo satisfaz, tudo satisfaz. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás. Deus me chamou pra tudo abandonar. Entregue hoje a sua vida ao Senhor, seu coração. Me convidou todo o seu ser pra nele confiar. Entregue-se totalmente a Ele. Minha vida é oferta em seu altar. Espírito
tudo satisfaz. Estou aqui, tudo que sou eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estou aqui, tudo que sou eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás. Sim, Pai, nesta noite, como um ato profético, nós estamos vindo ao teu altar, trazendo os nossos dízimos e as nossas ofertas, trazendo, Senhor, a nossa primícia, as nossas ofertas de missões, a nossa vida. Hoje estamos fazendo uma aliança com o Senhor, trazendo uma oferta especial, uma oferta dedicada ao Senhor, porque Jesus é o meu Senhor. Sai do seu lugar nessa noite trazendo os seus dízimos, as suas ofertas, a sua contribuição, e venha fazendo essa oração dizendo: Deus é o meu Senhor, eu estou fazendo uma aliança. Talvez nessa noite você vai trazer o seu primeiro dízimo da sua vida. Faça uma aliança com Deus, dizendo: Senhor, a partir de hoje eu serei fiel na tua casa, porque Deus é o meu Senhor, Jesus é o meu Senhor. Sai do seu lugar, traga suas ofertas, seus dízimos, traga aquilo que Deus tem te dado, traga o melhor, porque Deus sempre nos dá o melhor, Ele sempre nos dará o melhor. Creia nisso de todo o seu coração. Deus vai te honrar. Guarde isso, guarde essa palavra no seu coração. Deus vai te honrar. Declare isso. Estou aqui, tudo que sou eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estou aqui, tudo que sou eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre, e eu sei que ao meu lado, e eu sei que ao meu lado, e eu sei que ao meu lado, e eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás. Pai, nesta noite consagramos dízimos e ofertas e abençoamos as mãos, abençoamos a vida, abençoamos, Senhor, tanto a plantação quanto a colheita, e declaramos que nada faltará na vida dos teus filhos. Declaramos aquilo que a tua palavra diz, que nada faltará. O Senhor repreenderá o devorador. Eu declaro nesta noite libertação financeira. Quem recebe, diga amém. Eu declaro em nome de Jesus que Mamon não terá mais direito sobre a sua vida. Diga amém. O inimigo não vai mais te roubar, o inimigo não vai mais te dominar, porque a partir de hoje Deus é o Senhor das suas finanças. Quem crê diz amém, aplaude e glorifique o nome de Yeshua.
Mais alto ao Senhor, aplaudindo e glorificando o nome de Jesus. Tu és bom, pra sempre tu reina. Glória a Deus. Levanta tuas mãos, cante esse refrão a Ele. Erga a tua voz. Faça desse cântico a sua oração. Estou aqui. Derrame aí no seu coração. Estou aqui. Tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor. Diga